já mostraram vídeo de qualidade, que a banda tem personalidade, eles fazem tanto autoral quanto Profissão locutor, muito além do dial. Antes de abordarmos as inúmeras possibilidades existentes para o profissional de locução, vamos falar um pouco de empreendedorismo. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então uma pessoa assim, nossa, aquele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para uma pessoa ser chamada de empreendedora. Então por isso eu quero tratar desses 3 elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor, ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, eu sou leigo, talvez você que seja leigo, enxergue aquela tora e fala, caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também, porque a visão, ela é fundamental. Então quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem. Você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. E de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem se você na hora H, você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você possa ser considerado um empreendedor é que você tenha coragem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor ele gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Tá cheio de gente acadêmica, tá cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios que a planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender de uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando
você tem um não, você tem uma diversidade onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a diversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Visão, coragem e competência. E deparamos com a Rua Bresser, que lá só vendia-se camiseta lisa. Né? Então o Brasil inteiro ia para a Bresser comprar camiseta, mas não tinha ninguém que personalizava ainda. Eu voltava para Itu e no dia de ir embora, voltar para São Paulo, né? Eu passava o final de semana em Itu, no dia de ir embora, eu lembro que eu chorava muito, porque igual quando a criança chega primeiro dia na escola, não quer entrar, aí eu não queria voltar para São Paulo. Estava buscando realizar a ser o melhor estampador de camiseta do mundo, né? Então, na época, era isso que eu tinha. Ou eu voltava para São Paulo, trabalhava, ganhava meu dinheirinho e fazia aquela rotina, ou eu voltava para Itu e ia trabalhar para um terceiro. O que me fez ir para a internet é que a loja custava R$450 o aluguel, né? Um aluguel fixo, e a loja virtual custava R$300, né? Eu optei pela loja virtual. Falei, pelo Mercado Livre, o negócio já está dando certo, eu vou montar minha marca, vou arrebentar. Bom, você vende 8.000 camisetas por mês, Sim. Todas elas online. Todas elas online. Ou seja, você vislumbrou o mercado online, você vislumbrou essa oportunidade e você apostou suas fichas nisso. Exato. Não é? Quais são suas metas para esse ano? Olha, Tanto de franquias, porque você tem 360 micro franquias, depois Sim. eu quero que você explique o que é uma micro franquia. Legal. E quais são suas metas para esse ano? Bom, hoje até dia 31 de dezembro, né, que o Camisetas da Hora completa 7 anos, eu tenho que estar com 1.000 micro franquias, né? Também pretendo montar uma confecção. Após montar essa confecção, pretendo dar continuidade nas micro franquias. Bom, acho que eu vim com a camiseta certa hoje, né? Então, o não é muito fácil, né? O não, todo dia a gente tem não, né? O sim já é difícil, o sim dá trabalho, trabalho dá trabalho, né? O sim nos dá medo, né? O sim o sim a gente pode mudar o mundo, né? O sim, eu sou maluco, né? Mais um maluco. Então eu acho que acreditar mais, né? Se você primeiro tem que desenvolver uma coisa que você ame fazer, no meu caso eu amo fazer camiseta, vender camiseta. Então, se hoje eu ganhar um salário mínimo vendendo camiseta ou eu ganhar 1 milhão por ano vendendo camiseta, eu sou o mesmo Marcelo, entendeu? Então, eu amo o que eu faço. E através do meu amor, do que eu faço, do que eu vendo, eu consigo ajudar outras pessoas através da micro franquia. Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja risco. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou, é ter consciência de que quem vence sem obstáculo triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas sim construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas sim conquistá-la. Essa história aqui vai ser muito legal. Você tem dificuldade em fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo? Eu tenho. Muita dificuldade. Dizem que as mulheres têm mais facilidade do que nós, homens. Será? Agora, você imagina você tendo que ouvir algo no seu idioma e falar em outro, como acontece na tradução simultânea, que eu acho uma coisa muito complexa. Será que é fácil, bonitão? Você tiraria de letra, bonitinha? Acho que não. É sobre esse assunto que eu converso agora com um velho amigo meu, um brilhante compositor, um artista de primeira grandeza, cantor, tudo que tem direito, mas um tradutor também de primeira grandeza. Meu amigo Malcolm Forrest.
Como é que você tá, meu brother? Levanta, Malcolm. Tá bom, queridão? Tudo bem. Prazer em te ver. Melhor viu? agora. Ah, para. Encontrando com você Obrigado, aqui, com meu seus irmão. amigos todos. Obrigado, querido. E amigas. Obrigado, querido. Obrigado. Você tá em casa, né, Malcolm? Muito obrigado. Nós temos coisas em comum, nós gostamos de carro antigo, enfim. Eu parei com o negócio de coleção, mas ele continua. Eu acho que, não sei, essa história da tradução simultânea, que eu acho muito, muito difícil, muito complexo, eu jamais conseguiria fazer isso com alguma desenvoltura e você faz isso muito bem. Obrigado. Você saberia dizer se realmente as mulheres se saem melhor do que nós, homens? Olha, elas realmente, as mulheres, tem muitas mulheres que são excelentes intérpretes. A maioria dos profissionais da área são mulheres. E eu acho que desde que a mulher tem um filho, ela tem que interpretar o choro da criança, ela tem que interpretar, funciona o sexto sentido. Né? É verdade, E tem que, eu, por exemplo, aprendi a traduzir, acho eu, traduzindo do meu pai para minha mãe. Meu pai era americano, Paul Donovan Kiger, né? E minha mãe carioca, como você, Lígia Marques dos Santos, né? Então, os dois falavam inglês, mas há aquelas diferenças culturais, né? Então, uma coisinha ou outra, eu entrava no cenário. E a primeira vez que eu traduzi foi numa excursão até a Europa. Em frente ao Vaticano, havia um guia que só falava inglês, então o grupo brasileiro nem todos falavam inglês. Então, eu fiz com 13 anos minha primeira tradução. 13, Malcolm, você nunca me contou isso? Nunca contei. Às vezes, 13 anos. E depois, bem mais tarde, comecei profissionalmente. Bom, na verdade, nós separamos aqui um trecho, eu só fazer uma demonstração de uma entrevista feita aqui no programa com o Glenn Hughes, que é um músico que eu gosto muito e nos deu aí a honra de participar do nosso programa. Isso foi em dezembro do ano passado, se não me engano. Ele vai voltar agora a fazer o programa, já ligou para a gente que vem para o Brasil, vai fazer de novo. Você podia fazer uma demonstração de como é feita uma tradução simultânea? Dá para a gente soltar? Dá, é agora, né, Ninha? Então solta para ver o Glenn Hughes falando. Estou aqui com o fone. Glenn Hughes. Glenn Hughes. Thank you for Muito coming, obrigado por vir ao programa. Meu prazer. Eu não abro mão disso, o prazer é meu. Well, let me introduce the band. Vou apresentar a banda. Matt Goom. Matt Gill. Matt Goom, nice to meet Matt you. Gill, nice. Prazer de conhecer. Guitar. Guitarra. Sol Anderson. Denmark, are you Danish? Dinamarca, você é dinamarquês. Muito bom. And we're very famous Denmark by the States. A Dinamarca é famosíssima no momento. Copenhagen, a cúpula de Copenhagen, da ecologia, é o que há. Anders Olander. From Sweden. Oliver Anderson, Really? da International. Suécia, International. internacional. Percebemos que empreender no setor de locução, na área de locução, não é uma simples tarefa. Devemos, além de tudo, compartilhar toda a nossa querida experiência, que acredito que seja uma das principais chaves do sucesso. Investir em home studios, gravações, carros e sons e muito mais é algo fascinante e que, com muita perseverança, com muita batalha, muita luta, a gente pode conseguir algo de sucesso. Então o trabalho fez que eu reflita em respeito disso, que as coisas não são simples assim. Não é você pegar um microfone e sair falando para você ter um retorno aplausível, mas sim com muita luta, muita batalha, você correndo atrás daquilo que você mais gosta, administrando o seu tempo e tendo os conceitos anunciados desse trabalho. Acredito que suas chances de sucesso serão muito maiores. Então é isso, nunca desista, corra atrás dos seus sonhos. Árvore de Natal, Jingle Bell, Natal é especial, né? O verdadeiro sentido de Natal é especial. R$19,99. Agora, já que vai comprar presente, né? Principalmente para as crianças que gostam, né, de ganhar presente, bora lá pro shopping. Tem boneca grande, bonita lá, para você ter ideia, por apenas R$9,90. Brinquedo bacana, né? Presente é assim, você dá, a criança gosta. Não adianta, ela não sabe quanto custa o presente. Mas na verdade ele é quem está sentado de ponta cabeça na poltrona. Ele observa um relógio pendurado por um prego na parede. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio. Ele se atira para apanhar o relógio que caiu, mas o objeto desaparece. Em situações cotidianas, Chiquinho coloca um disco de vinil em um gramofone, mexe a comida na panela,
fala ao telefone e toma banho. O futuro do Brasil é do empreendedor espontâneo, pois é necessário mais que dinheiro e sorte para concretizar sonhos de sucesso. Para nós, no momento, a locução, como conhecimento, capacidade, vocação e disposição para aprender e superar todos os obstáculos. Ele vem crescendo cada ano, porque o Brasil é um país muito grande e a necessidade desta mão de obra ainda é grande, a necessidade de contratar bons palestrantes. O que ocorre é que existem poucos palestrantes. E os palestrantes que vêm entrando no mercado, leva-se um certo tempo até eles conseguirem se ingressar e entender que o segmento de palestras é um negócio, um empreendimento. Foi possível, ao longo do trabalho, compreender que, muito além de trabalhar simplesmente com rádio ou televisão, é possível que um profissional de locução possa desenvolver suas atividades de diversas formas. Começando com um carro de som, igualmente nosso amigo Tatiano, ter o home studio, anunciando ofertas em lojas e outras infinidades de opções. Basta ter persistência, perseverança e um bom preparo será com certeza o seu diferencial. Minutos, horário de Brasília. Vambora, hein? Tá começando mais uma edição do nosso... A revista radiofônica aqui da maior e melhor rede de rádio do Brasil. O Itaú Unibanco reuniu seus sonhadores para imaginar. Imaginar como podemos ser cada vez mais próximos de você. Hermes, meu mensageiro divino, ouça Zeus. O que tá pegando, grande? Agora, como fúria, você vai ter que usar as minhas sandálias aladas. Xiii, eu não preciso mais dessas chinelas velhas. Hoje existe algo muito melhor. O que é, então? É Red Bull. Ô, coroa, eu vou pra terra. Mas como sem as minhas sandálias aladas? Ué, com Red Bull. Red Bull te dá asas. A arte de comunicar-se é praticamente infinita, com um enorme catálogo a ser explorado. No entanto, muito além da voz, é necessário um bom preparo e conhecimento.